Que a paz esteja com todos. Muito bom estarmos novamente juntos para compartilharmos a boa, perfeita e agradável palavra de Deus, que sempre vem nos orientar por um caminho bom e agradável diante dos olhos daquele que nos criou, para ser porta-vozes dele aqui na terra, para a gente aprender a viver segundo aquilo que ele nos ensina diariamente. Compartilhando a palavra com todos, eu quero ler um versículo da palavra de Deus, que está no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Nós vemos aqui um ensino básico do cristianismo, fé. É impossível ser cristão se não acreditar. É impossível crer em Deus se não crer naquilo que Ele diz, naquilo que a palavra vem trazer ao nosso entendimento. Ao entender a palavra, nós conseguimos acreditar, porque ela gera uma fé em nosso coração, e gerando uma fé em nosso coração, a gente consegue caminhar por ela. Este é o entendimento básico que a gente precisa ter para ser um cristão. Um cristão que caminha, um cristão que faz a diferença na terra através do seu viver, do seu andar, do seu crer. Então a Bíblia está repleta de ensinos que vai nos mostrar isso, que primeiro nós precisamos crer, se nós queremos ver o que Deus está realizando, o que Deus está fazendo. Deus não mostra o que Ele está fazendo se a gente não acredita. Então é necessário que a palavra gere em nosso coração uma fé que nos leva ao entendimento para que nós entremos no caminho certo, no caminho de Deus, que é Cristo, que nos leva sempre a Ele. Então a palavra de Deus não deixará com que a gente desvie desta verdade. Ela nos levará sempre por esse caminho vivo, único e verdadeiro. E a grande dificuldade que nós temos hoje é de saber que muitos de nós queremos ver para crer. Muitos de nós não caminhamos segundo o que a Bíblia diz, o que ela ensina. Nós temos dificuldade para crer em Deus, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele diz. E muitas vezes nós queremos ver antes, e isso não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo diz que a fé é o firme fundamento, capítulo 11 de Hebreus. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Nós vemos que Deus teve muito trabalho no passado, principalmente ali com o povo que vivia no Egito, para ensinar, para direcionar a eles por esse entendimento. Porque o povo que saiu do Egito, que ficou escravizado lá por mais de 400 anos, claro que não foi todo esse tempo que eles ficaram como escravo. Primeiro, no período de José, eles tiveram um tempo muito bom, sem ser escravizado por Faraó. E depois, no final, quando passou muitos anos da morte de José, Faraó começou a escravizá-los. E eles ficaram ali, sofrendo, até que Deus, através de Moisés, os chama para uma terra prometida, para uma terra que mana leite e mel. Esta é a mensagem de Moisés ao encontrá-los, dizendo: ó, Deus me enviou até vocês, porque ele tem algo especial, Ele tem algo bom, Ele tem algo maravilhoso para vocês, uma terra diferente, uma terra que será de vocês, uma terra própria, que será o vosso lar, onde vocês vão criar os seus filhos, a vossa família. É uma palavra que Ele traz ao ouvido daquele povo. No início parece que eles acreditam, parece que ficam eufóricos, mas com as dificuldades do dia a dia, com a negação de Faraó, eles começam a descrer, porque eles não conseguem acreditar em uma palavra. Eles não conseguem crer no que Moisés está dizendo. Aí Deus começa a mostrar sinais lá no Egito. São as 10 pragas que realmente acontecem ali, mas o povo de Israel não participa dessas pragas, não participa dessas maravilhas que Deus está fazendo aos olhos do Faraó, aos olhos do povo egípcio. Mas todos esses sinais que Deus opera através de Moisés, através de Arão,
não converte o Egito continua sendo o mesmo. Porque mesmo mostrando sinais, maravilhas, as pessoas têm dificuldade de crer. Têm dificuldade de crer na palavra e têm dificuldade de crer também nos sinais. Embora vejam os sinais e ficam felizes, mas ao mesmo tempo não estão dando valor, não estão crendo de verdade no que estão vendo. Na verdade, o povo de Israel saiu de lá. Moisés teve a possibilidade de convencê-los pelo poder de Deus e caminhar com eles no deserto. Mas Deus foi mostrando as suas maravilhas em cada dia. Chegaram ali no Mar Vermelho, o mar estava agitado e eles não podiam atravessar, e o inimigo, o faraó, já tinha se levantado e estava correndo atrás deles. E Deus disse para Moisés: diga ao povo de Israel que marche. Não precisa ficar clamando, toca na água. E nós vemos então que o mar se abriu. Que sinal maravilhoso. Mas a dificuldade deles de crer em Deus continua. E Deus continua fazendo milagre. Toca na rocha, sai água. Logo em seguida começa então o maná, pão do céu caindo toda manhã. Eles não acreditam, eles não conseguem crer. Eles continuam vendo todos esses sinais, sem contar que Deus diariamente, todos os dias, tinha uma nuvem que cobria o sol forte sobre o acampamento. E à noite, quando esfriava, que no deserto é muito frio, tinha uma tocha de fogo acesa durante a noite que Deus enviava para aquecer o acampamento. Mas qualquer coisa que acontecia, esse povo blasfemava. Qualquer coisa que acontecia, esse povo murmurava. Não podia acontecer nada errado. Note bem que tudo isso, a presença de Deus ali, não fazia com que eles acreditassem. Não fazia com que a fé deles fosse uma fé madura. Eles desconfiavam de tudo. Eles não andavam por fé, mas sim por aquilo que eles viam. Então, muitas vezes nós estamos hoje vivendo um cristianismo mais ou menos baseado no povo de Israel, que só acredita naquilo que vê. Não tem uma fé madura, não tem uma fé sábia, uma fé entendida, uma fé realizadora, uma fé que não se move, não se esconde da realidade de Deus. Muitas vezes nós estamos semelhante a eles. Não cremos e queremos ver primeiro. Mas para nós, a palavra de Deus vem dizer o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Esta é a natureza da fé em Cristo. Nós vemos que quando chegaram próximo à Terra Prometida, nós vemos que o Moisés ele enviou 12 espias, no capítulo 13 de Números, para ver a terra. Eles foram lá visitar a terra, os 12 espias, e viram que realmente a terra era boa. Viu que a terra era produtiva e seria ali o lar deles. Mas quando eles voltam, eles trazem comprovadamente a força da terra, trazendo um cacho de uva enorme, para que eles colocam diante do povo, para que o povo veja realmente a terra é boa. Mas ao mesmo tempo eles dizem, só que na terra tem problema, só que naquela terra tem gigantes, e nós somos aos olhos dele como se a gente fosse gafanhoto. Dentro desses 12 só tinha 2 homens que pensavam diferente. Um era Josué e o outro era o Caleb, que dizia, não, tem sim, na verdade a terra tem problema, tem gigantes na terra, mas só que é uma coisa, Deus está nos enviando. Deus deseja que a gente tome posse dessa terra, mas eles não conseguiram crer e defamaram a terra. E Deus não gostou, porque Deus deseja que todos aqueles que andam com Ele acreditem antes de ver, antes de entrar. Que a nossa fé seja madura, que a nossa fé seja uma realidade. Que a gente tome posse antes de ter em nossas mãos. Que a gente acredite no que Deus diz e não naquilo que a gente vê. Porque nós podemos ver coisas estranhas, nós podemos estar vendo gigante à nossa frente, problemas à nossa frente, mas Deus não quer que a gente acredite
naquilo que os nossos olhos nos mostram. Deus quer que a gente crê naquilo que Ele nos disse, naquilo que Ele falou. Para eu ser amigo de Deus, como Abraão foi amigo de Deus, nós precisamos crer no que Ele disse. Nós precisamos crer na palavra que Ele nos falou, crer nas promessas que Ele fez a Abraão, que através de Jesus nós também recebemos as mesmas promessas. Então nós entendemos que os gigantes na nossa frente podem ser grandes, mas eu continuo crendo na palavra que está dentro de mim, na palavra que eu recebi de Cristo, no entendimento que Ele trouxe a mim. Quando Israel estava diante do gigante Golias, no tempo do governo de Saul, o gigante Golias era alguém que amedrontava o povo de Israel, inclusive o exército. Ele era um homem grande, poderoso, guerreiro, e ele era ameaçador. Todas as manhãs ele gritava diante do exército de Israel, procurando de alguma forma intimidá-lo. E ninguém se levantava para ser o seu opositor. Até que surgiu Davi. Quem era Davi? Um menino, 17 anos, que já tinha sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel, que já tinha recebido a unção, mas ao ouvir o insulto do gigante, ele não se intimidou. Ele se colocou à frente da batalha e mostrou para o gigante que ele acreditava no que Deus havia dito. Ele acreditava no que Deus tinha colocado dentro dele, uma fé maior do que o gigante. A nossa fé tem que ser maior do que aquilo que nós vemos. E para que essa fé seja maior, nós precisamos ter intimidade com aquele que nos deu a fé, que é Cristo. Nós precisamos andar com Ele. Então a palavra aqui está dizendo o seguinte, que nós não andamos por vista, mas por fé. Nós não caminhamos naquilo que nós estamos vendo, mas sim naquilo que nós acreditamos. Então, quando nós temos intimidade com o maior, todas as coisas que eu vejo fora de mim é menor do que Ele. Tudo aquilo que eu estou enfrentando, aquilo que você está enfrentando é menor do que Deus, é menor do que a palavra, é menor do que tudo aquilo que a gente vê com os olhos carnais. Então eu preciso olhar para quem? Olhar para dentro de mim, onde Cristo está, onde a palavra de Cristo está, onde aquele que removeu a minha escravidão, aquele que perdoou os meus pecados, aquele que me redimiu da morte, aquele que pagou o preço pela minha redenção, Ele me amou na cruz. E o amor dele está derramado em meu coração, para que eu não ande mais segundo o homem, mas que eu ande segundo Deus. Então Davi, ele tinha esse entendimento, que Deus nele era maior do que o gigante que estava por lá de fora. O gigante ameaçou, esbravejou, dizendo que ia trucidá-lo, ia matá-lo, ia destruí-lo, porque essas são as ameaças naturais que todo gigante faz para nós. Que tudo aquilo que nos causa medo, que nos amedronta, tentando de alguma maneira nos intimidar, nós temos que imediatamente olhar para dentro de nós, procurar ter uma reação dentro da palavra que nós conhecemos. Então Davi, ele retrucou com o gigante, foi para cima e com uma pedra ele o derrotou. E assim Israel foi salvo. Amados, se nós não entendermos a visão de Deus para nós, a gente continua querendo enxergar, querendo ver o livramento sem acreditar. Se você quer ver o livramento, acredite no que Deus te diz. Acredite na palavra viva. Acredite na palavra que traz restauração, que traz paz. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando Cristo está em mim, eu acredito em tudo que Ele é, em tudo que Ele fez. Eu preciso crer que Cristo fez por mim o que eu não tinha condições de fazer. Na cruz do Calvário, Cristo morreu a minha morte, pagou o preço de todos os meus pecados, hoje eu não devo nada. Cristo é a minha justiça, eu entro no trono de Deus pela justiça dele. Hoje eu sou recebido no trono não porque eu faço alguma coisa, não porque eu tenho bondade, não porque eu tenho alguma coisa superior a alguém. Eu entro na presença de Deus
Porque Cristo abriu o caminho. Cristo abriu o caminho, dizendo, eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará paz, encontrará pastagem. E no mesmo capítulo ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu só chego ao Pai por causa de Cristo. Por aquilo que Ele construiu para que eu entrasse na sua presença. Entrando na presença dEle, eu entendo que tudo já está feito. Ele fez tudo. Eu apenas preciso andar em obediência. E a obediência é andar por fé. É andar por fé e não por vista. Quando eu quero ver antes de acreditar, eu estou desobedecendo a palavra que diz para mim. Quero que vocês entendam isso. Que se nós não acreditarmos na palavra viva de Jesus, na palavra viva do nosso Deus, nós estamos sendo desobedientes. Eu preciso lutar contra mim mesmo para crer em tudo quanto Ele fez na cruz. Em primeiro lugar, pagou o preço pela minha salvação. Eu jamais poderia ser salvo pela minha bondade, por atos de justiça própria. Jamais. Então o que Ele fez para mim? Pagou o preço pela minha salvação. Pedro diz que não foi prata e nem ouro que me resgatou da minha vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, que pagou o preço pela minha redenção. A segunda coisa que eu preciso acreditar, Jesus me curou. A palavra diz que Ele levou toda a minha enfermidade. A enfermidade causada pelo pecado, pela desobediência. A enfermidade causada por toda a rebeldia, por coisas que realmente eu andei no mundo errado, sem conhecimento de Deus. Mas Ele levou sobre si a minha enfermidade. Então, eu entendo que Jesus realizou tudo isso por mim na cruz. Terceira coisa, não seguindo esse padrão, quem sabe, mas Ele fez isto que eu vou dizer para você. Ele se tornou minha justiça. Porque eu não posso entrar na presença de Deus pela minha justiça. Porque a minha justiça é podre, é suja, é maligna. Não é o que eu faço que me faz estar na presença dEle, é o que Ele fez. O que Ele fez me põe gratuitamente na presença de Deus. Tudo isso, meus amados, é fé. Se eu não acreditar, como eu poderei ter isso? Como eu poderei viver isto se eu não creio? Então a fé é tudo que eu preciso. Então, como eu estava dizendo para vocês, sobre os filhos de Israel, eles andavam por vista. Tudo Deus precisava mostrar. Tudo Deus precisava fazer com que eles vissem algo, para que eles continuassem andando. E no fim, pereceram no deserto por falta de fé. Dentre aquela multidão, só aqueles dois homens que eu citei para vocês no início, Josué e Caleb, entrou na terra prometida, após a morte de Moisés. Mas quando o Josué vai entrar na terra agora, tem algo muito interessante que nós precisamos ler. Aqui no capítulo 1 de Josué, Deus muda o jeito de trabalhar. Aqui no capítulo 1 vai mostrar o quê? Que Deus não vai fazer da mesma forma que fez com Moisés. Porque Deus agora não está a fim de mostrar mais nada, quer que eles acreditem. Quer que eles acreditem e vivam pela fé. Então aqui no capítulo 1, diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Deus está mudando aqui. Nós vemos que a partir do capítulo 5, já não tem mais nuvem,
já não tem mais maná. Aqui no capítulo 5, versículo... Deixa eu ver que versículo que é aqui. No versículo 12, 5:12 diz assim: E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então eles entraram na terra em obediência. Então a promessa que Deus está fazendo para Josué é que onde ele caminhar por fé, ele vai receber a terra. Não está dizendo assim, olha, não, é você que vai caminhar acreditando na palavra. Por isso, Josué, medita de dia e de noite. Porque esta fé no teu coração vai fazer você conquistar. Então você agora não precisa ver, você precisa acreditar. Então Josué saiu com esse entendimento. Ele entrou na terra com esse entendimento. Que não tinha mais nuvem, que não tinha mais tocha de fogo, que não tinha mais coluna de fogo, que não tinha mais maná, não ia cair pão do céu, mas que eles precisavam crer em tudo que Deus haveria de fazer através da fé deles. Então nós vemos que a conquista da terra foi uma conquista pela fé, e que Deus iria cada dia mais fazendo com que eles compreendessem o que deveria ser feito. Aqui no capítulo 5, versículo 13, existe uma grande muralha para ser derrubada, que são as muralhas de Jericó. E Josué está ao pé da muralha, diz assim: E sucedeu que Josué, estando ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que pôs-se em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué, e ele disse-lhe: És tu do nosso ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra, adorou e disse-lhe: Que diz o meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué fez assim. Então nós vemos que Josué tinha uma preocupação. Ele estava ao pé de Jericó, que era uma cidade fortificada, murada, protegida, onde tinha um grande exército morando naquele lugar, e ele estava assim indeciso, ou ele estava preocupado a maneira como tirar da frente aquela cidade fortificada. Então nós vemos que o anjo do Senhor vem como um guerreiro, como um líder, e diz: Por que você está preocupado? Não se preocupe. Ele diz: Como é que faz então? Ele diz: Tira o sapato. Tira o sapato do teu pé. Isso significa que alguém descalço naquele lugar não caminharia. Que alguém descalço também significa esvaziar dos seus conceitos, esvaziar dos seus entendimentos, encher do entendimento de Deus. Quer dizer, fica no seu lugar. Porque essa obra não é você quem faz. Essa obra é Deus que realiza. Então tem muitas coisas que nós queremos agir segundo aquilo que a gente pensa, segundo aquilo que a gente imagina. Mas Deus deseja que a gente caminhe segundo o entendimento que Ele nos traz. Então Josué entendeu que tirando o sapato ele não ia agir, ele ia ficar. E Josué adorou e ficou ali adorando. E Deus então traz a ele a maneira como aconteceria o milagre. E ele então entende que ele não precisa fazer força. Ele apenas traz o exército para ficar 7 dias acampado ao redor. Cada dia dá uma volta em volta da muralha e glorificam a Deus em silêncio. E no 7º dia eles dão 7 voltas. O que acontece? As muralhas caem, sem ajuda de homem algum, sem ajuda das mãos de Josué, sem ajuda das mãos do seu soldado, porque Deus fez. O que Deus quer que a gente entenda é que tudo está feito, que tudo foi realizado na cruz de Cristo. Nós só precisamos entrar nesse lugar de entendimento e de obediência, uma fé que sabe que na cruz Jesus nos curou, que na cruz Ele abriu o caminho, que na cruz Ele nos levou até na presença de Deus, que nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, que tudo o que for necessário fazer,
não depende nada de mim e de você. Tudo já está feito. Eu só preciso crer. A minha maior dificuldade é crer. E para que a minha fé não vacile, eu tenho uma intimidade de oração diária com Ele. Ao acordar de manhã, eu não preciso sair correndo para resolver os meus problemas. Eu preciso, em primeiro lugar, me achegar a Ele, adorá-lo, ficar com Ele e falar com Ele, ter discernimento e receber dEle a direção. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós. Nós não andamos mais segundo os nossos conceitos, mas o Espírito Santo nos aconselha. O Espírito Santo nos coloca verdadeiramente no entendimento claro de quem Cristo é. Nós temos a mente de Cristo, a palavra diz. E se eu tenho a mente de Cristo, eu entendo quem Ele é e tudo o que Ele fez. Então nós vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos dê esta sabedoria de não andar por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. Que o Senhor nos traga maturidade, que o Senhor nos traga discernimento, que o Senhor nos traga sabedoria e muita paz em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com todos para que a nossa fé não seja uma fé volúvel, uma fé sem entendimento, uma fé que não compreende as coisas do Senhor. Que a nossa fé seja uma fé de maturidade, uma fé que compreende a Tua boa e perfeita vontade. Senhor, que as riquezas que Cristo conquistou na cruz venha ao entendimento de cada um. E que nós possamos entrar neste lugar e agradecer ao Senhor a cada manhã, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor realizou, sabendo que o Senhor conquistou aquilo que eu não merecia, aquilo que eu não tinha condições nenhuma de ter, nem de viver. Por isso, Senhor, ajuda o Teu povo a andar pela fé. Ajuda a nossa nação, o Brasil, os nossos governantes, que haja, Senhor, um entendimento na mente de cada um, para que o bem de Deus venha sobre as famílias, venha sobre a nação e todos tenham paz. Que nós possamos crer em dias melhores, sabendo que o Cristo está vivo e que até o último dia da sua vinda nós estaremos buscando e sendo preparados e amadurecidos para cumprir assim o propósito de vida que o Senhor tem com cada um de nós. Dai-nos uma fé madura, uma fé que realiza, uma fé que vence, em nome de Jesus. Amém.